Olá, eu quero falar com você sobre disciplina mental, isto é, disciplina da meditação. E para isso, eu quero começar dizendo sobre os planos de Deus para você. Deus tem um plano de que você seja feliz, de que você seja próspero e feliz. Sempre foi o plano de Deus que o homem fosse feliz. E tem gente esperando morrer para começar a viver no paraíso. O paraíso, ele começa aqui. Tanto é que quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Adão vivia no Éden. O paraíso era aqui. O paraíso começa aqui. Mas quando Deus então fez tudo perfeito, tudo excelente para Adão, Adão tinha tudo. Adão tinha paz, Adão tinha alegria, Adão tinha descanso, Adão desfrutava de tudo que estava no paraíso, tudo que estava no Éden. Mas quando Adão pecou, isto é, desobedeceu, ele foi expulso. Adão não saiu do Éden pela sua vontade. Ele saiu despejado, ele foi tirado do Éden. Mas o plano de Deus sempre foi que o homem fosse feliz e próspero. E continua sendo esse o plano de Deus para você. Agora, a primeira coisa que você tem que pensar, disciplina mental. Deus quer que eu seja feliz. Deus te fez para que você seja feliz, para que você seja próspero. Aonde? Aqui. Não é quando você morrer que a sua vida vai mudar. Não. Agora isso depende de como você pensa. Se você pensa que Deus te fez para sofrer, imagine que incoerência Deus te fazer para você sofrer. Se você pensa que Deus te fez para sofrer, você pensa de uma forma errada. Isso não significa que você não vai ter adversidade. Isso não significa que você não vai ter provas, desafios. No mundo terei aflições. Tereis aflições. Não quer dizer que aqui é um lugar só de aflição. Agora, se você pensar que você nasceu, você pensa, eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser um desgraçado, um destituído da graça. Então você vai ser um desgraçado. Se você pensa, esse mundo aqui é ruim, esse lugar aqui não presta, você está agindo muito mais como Caim do que como Abel. Olha o sol sobre a minha cabeça, essa vida é peleja, é trabalho. Então você é ingrato. Mas Deus não te fez para sofrer e não te deu um mundo maravilhoso para que você chamasse de ruim. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o universo. Então, como que é os pensamentos daquele que fez o universo? Será que você vê um Deus pequeno, limitado, que não pode, que não tem nada de bom para você? É assim que você vê Deus? Você limita Ele? Que seja pela tua fé, que seja pela tua descrença,
que seja pela teologia? Será que a sua visão limita a grandeza de Deus? Então essa é a sua fé. E é isso que a gente colhe quando a gente pensa de uma forma errada, equivocada. Por isso, disciplina da mente. Por isso, disciplina mental. Disciplina, sobretudo, da meditação. Eu preciso meditar sobre Deus. E como que eu medito sobre Deus? Como que eu sei quais são os planos de Deus para mim? Está aqui. Os planos de Deus estão aqui. Como que eu conheço a grandeza de Deus? Aqui. Como que eu absorvo os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus estão aqui. Como que eu sei que Deus existe? Aqui. O livro, a palavra de Deus. Deus fez tudo pela sua palavra. Mas veja bem, olha para mim. Isso é para quem crê, não é para quem quer. Se você crê nessa palavra, no que está escrito, então essa é a sua fé. Você tem a grandeza de Deus. Essa é a sua mente, a mente de Deus. Agora, se você não crê nessa palavra, se você despreza ela, dispensa ela, então você não tem os pensamentos de Deus regendo a sua vida. E isso é tão verdade que em Mateus 13, lá do versículo 54 ao 58, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, olha que interessante, ele vai dizer que ali, em Nazaré, lugar onde ele foi criado, ele não realizou milagres, apenas algumas curas. Incrível isso. O próprio Senhor Jesus, que era de Nazaré, ele vai dizer que ele não realizou ali milagres. Algumas traduções vai dizer que ele não realizou milagres e somente algumas curas. Por que que ele não realizou milagres ali? Por quê? Quando Maria e José vieram do Egito, eles foram morar em Nazaré. Jesus chegou pequeno em Nazaré. Por isso de Jesus de Nazaré. Mas agora volta um homem ali para as sinagogas de Nazaré, ensinando com autoridade, ensinando com sabedoria. E o povo se maravilhava ao ver aquela sabedoria. Mas ao ver aquela sabedoria, alguns perguntaram, escuta, esse homem que ensina com sabedoria, por acaso, não é o Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, aqueles que moravam aqui em Nazaré? Não é este? Por acaso este que está ensinando com sabedoria, não é aquele lá que nós conhecemos? Aquela família do carpinteiro, aquele que era carpinteiro? E a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer que ali ele não realizou milagres por causa da incredulidade, da forma de pensar. Jesus disse que um profeta só não tem honra na tua pátria, na sua casa, na sua família. Então, a incredulidade impediu até de que Jesus fizesse milagres naquele lugar. Então, se você não crê, essa palavra aqui não é para você. Essas promessas aqui não são para você. E você vai colher aquilo que você semear. O próprio Senhor Jesus disse, no final do Evangelho de Marcos, quem crê e for batizado será salvo. E os sinais acompanharão os que creem. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem vão ver os sinais.
porque os sinais vão acompanhar. Agora aqueles que não crerem, não vão ver os sinais. Quem não crê e for batizado, não será salvo. Essa é a palavra. E agora eu entro sobre a explicação da mentalidade, da disciplina da mente, que está em Josué, livro de Josué, e vai dizer assim, olha aqui, Deus fala para Josué, quando Moisés, o líder Moisés morre, e agora Josué vai ser o novo líder do povo de Israel. Será que eu estou falando com alguém que pretende liderar? Será que eu estou falando com alguém que quer ser discípulo de Cristo? Que quer ser apóstolo, isto é, enviado de Deus? Olha o que Deus diz para Josué. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita. Grava essa palavra, medita. Nós estamos falando de disciplina da meditação. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Como é que eu tenho que fazer? Conforme nele está escrito. Tudo conforme nele está escrito. Porque então, diz Deus, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a promessa que Deus fez para Josué. Essa promessa é para quem crê, não é para quem quer. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser feliz, que é o plano de Deus? Isso é para quem crê, não é para quem quer. Porque se você quer, mas você não crê, você não obedece, então essa promessa não é para você. E é muito interessante porque ele diz, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Não se aparte da sua boca. O Senhor Jesus disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, Deus estava dizendo para Josué, Josué, não vai sair de você, não pode se apartar da sua boca. O que você vai falar é a minha palavra. O que você vai ensinar é a minha palavra. Tremendo isso. E quando eu volto um pouquinho aqui, olha só que lindo. E sucedeu que o servo do Senhor, depois da morte de Moisés, Josué, filho de Num, servo de Moisés, ele era servo. Seja obediente. Disse assim Deus para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo. O povo havia morrido no deserto. Muitos que não creram, morreu aonde? No deserto. Você quer morrer aqui nessa terra, considerando esse lugar um deserto, ou considerando que Deus é bom e que o paraíso começa aqui? O Senhor Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Quando ele começa o seu ministério, ele diz, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já começou. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Você crê? Ou você pretende morrer no deserto? Ou você pensa que você vai viver um inferno aqui? Tem pessoas vivendo um inferno aqui já. E vão continuar vivendo um inferno por toda a eternidade. Mas aqueles que crerem, começam a viver o reino de Deus aqui. Começa a viver o paraíso aqui. Pedro que me garante a palavra de Deus. Aquilo que ele falou. Aquilo que eu estou pronunciando. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que terra? A terra que emana leite e mel. Eu dou a você a terra que emana leite e mel.
Você crê? Todo lugar que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dito, é seu. Toma posse. Como eu disse a Moisés. Aí ele diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ele disse: olha, quando você fizer o que eu estou falando, ninguém vai contra você. Ninguém poderá te resistir. Deus está concedendo poder através da sua palavra. Como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Assim serei com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Você tem se esforçado? Disciplina é se esforçar. Se esforçar para quê? Para fazer tudo quanto nele está escrito. Tenha bom ânimo. Sem ânimo, você não consegue ter disciplina. O Senhor está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. E aí o que acontece? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Dia e noite. E tenha cuidado para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Porque então farei prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. E ele conclui dizendo: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem se apavore, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que você ande. Olha o que ele disse: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, lá estará os meus pés. Lá estará o meu poder. Quando o quê? Tem uma condição. Quando você não apartar o livro da sua boca. Antes, medita nele dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. Tremendo. Essa promessa é para você. Para você. Deus deu essa orientação para Josué. E essa orientação também é para você. Entenda comigo, meditar. Seu cérebro é uma fábrica de pensamentos. Como qualquer fábrica. Como qualquer fábrica precisa de matéria-prima para fabricar os seus produtos. A matéria-prima dos nossos pensamentos é a informação. A informação que depende. Se você tem isso aqui como informação, a palavra de Deus como informação, então isso vai gerar qualidade dos seus pensamentos. Agora, a matéria-prima, ela influencia na qualidade dos pensamentos que ela vai produzir. Se a matéria-prima é ruim, o que você vai produzir é ruim. Se a matéria-prima é da melhor qualidade, o que você vai produzir são coisas tremendas. Depende da natureza e da qualidade das informações que você recebe. Deus sabia disso. Por isso, ele orientou Josué no início da sua liderança sobre o povo de Israel a manter o livro junto de si, na boca, meditando de dia
e de noite nas suas palavras e colocando em prática tudo que estava escrito. Qual o resultado disso? Sucesso. Seria o sucesso de Josué por onde ele fosse. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a disciplina mental que você tem que aprender, meditar e praticar. Qual foi a última vez que você meditou na palavra de Deus? Considere o tanto de informação você consome diariamente. Você acorda e já checa o seu celular. Visita as redes sociais, troca mensagem com os amigos, lê as notícias, sua cabeça vai ficando cheia. Começa a assistir vídeos, vê uma piada, vê uma desgraça, coloca uma música, um clipe, conversa com várias pessoas, consome milhares e milhares de promessas publicitárias, promessas vendedoras, uma infinidade. Você é bombardeado a sua mente o tempo todo por vários meios. E eu pergunto para você, e a palavra de Deus? E a palavra de Deus? Lembra o que ele disse para Josué? Não aparte da tua boca este livro. Antes, medita nele de dia e de noite. Eu não estou falando só para você ler. Ler, eu conheço pessoas que dizem, eu já li a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse. Algumas pessoas dizem assim, eu já li 2 vezes a Bíblia inteira. E sabe o que acontece? Nada aconteceu na vida dela. Porque ela nunca mudou. Porque ela nunca obedeceu. Ah, eu já li. Leu, assistindo a televisão. Que interessante. Que interessante. Tô lendo. Tá. Li. É assim que você lê? Não basta ler. Não, eu fiz leitura dinâmica. Eu leio 1000 páginas por minuto. Não é isso. É meditar. É degustar. Degustar. É se alimentar. Se nutrir com favo de mel. É beber da água da vida. E a sua vida vai jorrar. É pensar sobre. É conversar com Deus. Perguntar para Deus. Quando você lê, você medita, você pergunta, Senhor, é assim? É desse jeito então? E Deus responde na sua palavra. Deus responde na sua palavra. Mas aonde e quando você tem lido? Hoje você tem a Bíblia até no seu celular. O que acontece é que existe uma resistência espiritual para que você não se alimente dela. O diabo, ele tem interesse que você nunca medite com inteligência na palavra de Deus, mas que a sua visão seja uma visão bitolada, ou que você despreze, ou que você rejeite, que você seja fanático, ou que você rejeite. O diabo nunca quis que você meditasse com inteligência na palavra de Deus,
Porque quando você usa a inteligência, o espírito, o seu espírito, se conecta com o Espírito de Deus, que é sabedoria. E você tem um entendimento. O diabo não quer que você faça isso. Para quê? Para você continuar o mesmo. Para continuar a mesma história. Para você continuar não crendo que Deus tem algo bom para você. E esse algo bom começa aqui. Você começa a viver aqui. Por que o povo morreu no deserto? Por causa da sua incredulidade, da sua murmuração. Mas Deus está procurando pessoas como Josué, homens de visão, mulheres de visão. Para quê? Para tomar posse das suas promessas. Posse. Olha que tremendo. Eu vou voltar aqui. Olha que tremendo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2. Anota essa. Pega essa visão. Apocalipse 2, verso de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Olha só que tremendo. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Adão foi expulso, Deus colocou querubins para cuidar da árvore da vida. A partir daí o homem morre. O homem padece. Mas, olha que palavra tremenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é ao que perder, não é aos derrotados, não é aqueles que entenderam que são perdedores. Nós estamos aprendendo sobre a disciplina, o caminho dos vencedores. O caminho dos vencedores. Eu fiz um link aqui de Josué, 6º livro da Bíblia, para o último livro da Bíblia. Josué começa, estreia com vitória, atravessando o Jordão. Disciplina é o caminho dos vencedores. E a promessa é aos que vencerem, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a promessa para você. Você crê? Seus olhos espirituais estão se abrindo? Então é Deus falando com você. Que você não nasceu para ser um derrotado. Que você não nasceu para ser um infeliz, um miserável. Não! Você é herdeiro das promessas de Deus. Você é justificado por Cristo, aquele que deu a vida para que você fosse mais que vencedor. Nele somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. É isso que você é, vencedor, vencedora por causa daquele que nos amou. Ler é uma coisa e meditar é outra. O que está aqui tem que ser vivido e aplicado e praticado. Só assim você muda a sua história. Preencher o desafio para esse mês. O 6º desafio. Preencher a sua mente com os pensamentos de Deus, com a grandeza de Deus. Como você faz isso? Eu estou falando do 6º desafio. Eu estou falando para o mês de junho.
Você vai fazer isso em junho. Nesse mês de junho você vai começar a ler e meditar no livro da vida. Como você pode organizar sua rotina para dedicar alguns minutos à meditação da palavra de Deus? Eu vou dar algumas dicas, vou colocar aqui embaixo, no descritivo do YouTube, do vídeo. Você pode acordar 10 minutos mais cedo e começar o seu dia como? Meditando, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Você pode tirar 15 minutos da hora do almoço para ler, meditar a palavra de Deus. Quando você chegar no trabalho, em casa, logo depois do banho, você pode tirar um tempo e ler. Procura um lugar tranquilo. Lê, medita na palavra de Deus. Essa palavra, os pensamentos de Deus vai entrar na sua mente. Vai abrir o seu entendimento, vai abrir os seus olhos. Você pode conversar com a sua esposa, com seus filhos, para ter um tempo sozinho para leitura. Melhor, você pode convidar eles para um horário semanal, a família inteira. Ler junto e meditar na palavra de Deus. O que te impede de fazer isso? Compartilhar com algum familiar o texto que você leu. Sempre que você estiver lendo, se remova das distrações, desligue celular, procure um lugar tranquilo, silencioso, ore, converse com Deus antes e depois da sua leitura. Ao longo do dia, pense nas partes que mais te chamou a atenção. Use um marcador para marcar as palavras que te chamou a atenção. Pegue um caderno, anote aquilo que você não entendeu ou que você entendeu. O que Deus falou com você ali, o que te chamou a atenção. Anote. O que você vai ganhar com isso? Qual que é o benefício que você vai ter? Começar a viver as promessas de Deus aqui nessa terra. Aqui e agora. Hoje mesmo. Se você crê. Seus olhos, quais são os benefícios? Seus olhos vão se abrir. O seu entendimento vai se abrir. Você vai sentir uma paz inexplicável. A ansiedade, ela vai desaparecer de você. Pensamentos ruins vai acabar. Acaba. Você vai manter uma mente sadia e conectada com Deus para enfrentar todo e qualquer desafio que surgir. E eu garanto, você será mais que vencedor.